Estamos de volta para falar do aumento no número de casos de hepatite A no estado de São Paulo. Já são 394 neste ano contra 154 em todo o ano passado. Os números foram informados ontem pela Secretaria de Estado da Saúde. A maior parte desses registros está concentrada em regiões próximas à capital e à cidade de Ribeirão Preto, mas a situação ela pede cuidados. Para falar sobre esse assunto, nós recebemos o médico infectologista Gustavo Idec. Gustavo, muito obrigada pela sua presença. Muito obrigado pelo convite. Gustavo, a hepatite A já é uma doença bastante conhecida, né? E de tempos em tempos ela acabam sendo registrados alguns surtos, como o de agora, né? A que se deve isso? Seria um descuido na prevenção dessa doença? Eu acho que a hepatite A é realmente um vírus bastante conhecido da medicina, um vírus antigo e que nós considerávamos como um vírus razoavelmente controlado, que se limitava essencialmente a infecções nas crianças, principalmente, em regiões de que tinham um saneamento básico, condições de higiene um pouco piores que nas regiões urbanas, né, mais comuns. Até hoje a gente via surtos, principalmente em creches, em locais de aglomeração. E esse surto que agora começa a aparecer em São Paulo, já com uma elevação de 2 a 3 vezes o volume de casos esperado, chama atenção porque começam a aparecer casos muito mais no público adulto do que nas crianças. E isso é um motivo de preocupação porque o curso da doença é um pouco diferente. Eu imagino que a gente tem que separar em duas situações. Na criança, normalmente, uma transmissão que seria do antigo surto fecal oral, ou seja, a injeção de alimentos ou água contaminada, e no adulto, torna-se relevante a transmissão sexual relacionada aos hábitos de vida do adulto, propriamente dito. Seria a prática sexual desprotegida? Exatamente. Nós estamos diante de um surto muito possivelmente relacionado, ou pelo menos com uma grande contribuição do sexo desprotegido, do sexo desprovido de camisinha ou outras barreiras. Nós sabemos, pelos dados da Secretaria de Estado, que a maior quantidade de casos tem aparecido entre homens, né, homens de faixa etária sexualmente ativa, principalmente naqueles portadores do HIV. Então, sugere-se a possibilidade de que práticas sexuais podem estar envolvidas nisso. E que outras formas ocorre a transmissão do vírus da hepatite? Normalmente nas crianças o ciclo acontece por conta de uma contaminação de água ou alimentos. Então a criança ingere uma água que veio de um riacho ou de uma contaminação entre esgoto e poço ou caixa d'água, ingere o vírus e vai desenvolver a doença de forma assintomática na maior parte dos casos ou sintomática numa minoria dos casos. Costuma ser uma doença bem branda, às vezes passando, como eu disse, de forma completamente assintomática, mas em alguns casos com amarelão, febre, um mal-estar, mas raramente na criança com repercussões graves. No adulto a coisa muda de figura. No adulto a gente está diante então de uma possível transmissão sexual, numa situação em que inclusive é possível a transmissão através de sexo oral, então cabe a ressalva de que é necessária a proteção, inclusive na prática de sexo oral. Em algumas práticas em que isso não é possível o uso da camisinha, quem sabe até evitar um pouquinho essa prática para que a gente tenha um controle um pouco maior da situação. No adulto, sim, a doença pode ter um curso que nós chamamos de hepatite fulminante, que seria uma inflamação muito rápida e muito violenta do fígado, levando à perda de funcionamento do órgão, cujo tratamento é exclusivamente o transplante. E como que é feito o tratamento da doença? Quando surgem esses sintomas, ela é identificada, né? Como que é feito esse tratamento? O tratamento, vamos separar de novo em duas situações. O tratamento da criança, que seria essa forma um pouco mais branda, mais sintomática, nós faríamos o repouso da criança, hidratação, e afastá-la um pouquinho do convívio, porque ela se torna um transmissor através, de novo, do ciclo fecal oral, ou seja, fezes dessa criança ou mesmo urina podem estar contendo o vírus, então nós separamos essa criança temporariamente. O tratamento seria exclusivamente de suporte, hidratação e medidas de conforto para a criança. No adulto, a mesma verdade continua valendo. Então, hidratação e muitos cuidados, porém monitoramento do caso, por causa dessa pequena chance dele desenvolver a hepatite fulminante. Nós tivemos relato aí de alguma coisa próxima de 6 a 8 casos, de casos um pouco mais graves na capital. Então, chama a atenção a possibilidade desse desenvolvimento violento, né, e grave.
Os registros, como você acabou de mencionar, estão concentrados na capital, mas existe a possibilidade da transmissão da doença começar a chegar aqui para o interior do estado? Eu acho que sim. O vírus, ele não acho que vai haver uma transmissão a partir do surto de São Paulo que venha se alastrando. Mas é um vírus que está presente, ele é presente em todo o território nacional. Então, com a prática sexual, com os cuidados com o sexo desprotegido, é possível sim que isso aconteça em outros lugares, como foi o surto de Ribeirão e em outras cidades do país. Diante do primeiro sintoma, o que a pessoa precisa fazer? Eu acho que a partir do momento que você percebe o amarelamento da pele, dos olhos, da mucosa, o mal-estar e principalmente os sinais clássicos, que seriam uma urina bem escurecida, quase preta mesmo, e as fezes que começam a ficar cada vez mais pálidas, chegando no ápice do quadro a umas fezes quase brancas, como se fosse um papel molhado, procurar atendimento médico. Existem várias doenças que têm esse comportamento e cabe ao médico, então, avaliar se conforme a faixa etária, conforme os riscos dessa pessoa e outros quadros, quais são os riscos dele estar com hepatite A. Mas de todas essas recomendações, a prevenção acaba sendo a principal delas. Sim, prevenção por duas vias. Número 1, tomar cuidado com o sexo, então só o sexo protegido. Número 2, vacinar as crianças. Não vamos esquecer que a vacina está contemplada no calendário do SUS desde 2014. Então as crianças até 2 anos devem ser vacinadas. E nas crianças, tomar cuidado com a água, com a fonte de água que é utilizada, com a lavagem dos alimentos, para evitar que uma doença como essa possa atingir as nossas crianças. Uma última questão, quem teve hepatite A na infância não vai ter na fase adulta? Quem teve a hepatite uma vez ou foi vacinado, muito possivelmente não vai ter mais. Tá certo, então eu agradeço a sua participação com a gente aqui hoje, Obrigado. Gustavo.